Paz e graça sobre o obreiro no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Israel se dividiu em 12 tribos, sendo que uma tribo, que era a tribo de Levi, era responsável pelo culto a Deus, pela intercessão entre o homem e Deus. E nessa tribo de Levi, foi a tribo responsável por essa manutenção religiosa, pela manutenção da fé da comunidade judaica. E a gente, quando pensa em hoje, as pessoas usam a expressão levita, normalmente é quem canta, né? As pessoas se autodenominam como levitas. Mas se a gente for ver no Antigo Testamento, o obreiro do Antigo Testamento, levita, não era apenas quem cantava, mas era quem ministrava a palavra, eram os responsáveis pelos períodos de oração, era o responsável pelo sacrifício, eram sacerdotes, os sumos sacerdotes. Estes eram os levitas do Antigo Testamento, os obreiros do Antigo Testamento, responsável pela manutenção da obra do Senhor, que não restringia-se apenas em cânticos. Não é? Existia sim os levitas responsáveis pela parte do cântico, mas todo o ofício em prol da casa de Deus, em prol da obra de Deus, ficava por conta dos levitas. Inclusive, eles não tinham uma terra própria e eles não tinham nenhum outro ofício que não fosse trabalhar em função da obra de Deus. E eles viviam das ofertas das outras tribos para se manterem, para terem suas vidas dedicadas à obra do Senhor. Agora, tem os levitas, mas esses também não seriam os únicos obreiros do Antigo Testamento. A gente encontra na lei o respaldo, né, que fala sobre esses ofícios dos levitas. Tem um texto, inclusive, está aqui em Hebreus, que mostra que não é assim por vontade própria que uma pessoa é algo em relação a Deus, mas sim dependente de uma chamada. Em Hebreus, capítulo 5, o versículo 4 diz: ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Então, esta vocação, esta chamada, ela é divina, ela é de Deus. É uma chamada específica para alguém. E no caso do Antigo Testamento, era para os levitas. Mas havia um grupo que surgiu em contraponto àquilo que foi estabelecido pela lei por causa da corrupção do sacerdócio, que no caso se tornou-se os profetas do Antigo Testamento. Os profetas, eles não fazem parte de nenhum requisito da lei, não há nada que informe ou instrua como ser um profeta, mas só que por causa da corrupção de Israel, os profetas surgiram como um contraponto, como um despertador de Deus na nação de Israel. E esses também foram chamados por Deus, recebiam uma mensagem divina para poder advertir ao povo, aos reis, aos sacerdotes e até nações vizinhas de Israel em relação à vontade de Deus. Então, esse é um obreiro do Antigo Testamento, o profeta, que necessariamente não vem da tribo de Levi. Deus levantou vários homens em várias circunstâncias, como por exemplo o profeta Amós. O profeta Amós, que é um homem que não tinha nenhum tipo de preparo para se tornar um profeta, mas ele acabou se tornando um profeta porque até os profetas tinham se corrompido no tempo dele.
A função de profeta, ela foi bem valorizada a partir do tempo do juiz, sacerdote e profeta Samuel, que fez escolas para profetas. A gente vê a expressão filho de profeta no Antigo Testamento. Aí algumas pessoas erroneamente vão pensar que, por exemplo, era uma chamada que vinha de pai para filho, mas não é isso. Quando se fala filho de profeta, era a forma como se tratava os discípulos dos profetas. Alguém se disponibilizava a entrar nessa escola de profetas para poder tornar-se um profeta. E então ele era tido como filho do profeta, aquele profeta que estava na liderança daquela escola, ele era o pai na fé deles. E o tratamento era exatamente esse, chamando ele de pai, sendo eles reconhecidos como filhos, mas filhos na fé, e o pai como sendo pai na fé. A gente vê uma cena quando, por exemplo, quando o profeta Elias vai ser tomado e Eliseu, que estava fazendo ali um discipulado com Eliseu está fazendo um discipulado com Elias, ele chega a dizer assim, meu pai, porque ele tinha feito um pedido, ele queria porção dobrada do Espírito que havia no profeta Elias. E quando ele faz essa exclamação, Elias não era o pai dele, fisicamente falando, mas era um pai na fé. E ele jogou, então, lançou a capa para ele, como um símbolo de que ele teria a porção dobrada do Espírito que havia no profeta Elias. E assim Eliseu deu sequência ao trabalho. Mas nem todo mundo que estudava para ser profeta se tornava um profeta, porque dentro da instrução, ao término do tempo, era derramado o azeite sobre a pessoa e sobre ele, teoricamente, viria o Espírito Santo. Mas nem todo mundo foi assim. Como, por exemplo, no tempo do profeta Jeremias, Jeremias não seria um profeta, Jeremias seria um sacerdote. Ele estava se estudando para ser um sacerdote, mas devido à carência de um profeta, ele acabou sendo levantado como profeta. E Ananias era um cara que estudou para se tornar um profeta, mas infelizmente ele era um cara de coração corrompido. E diante das profecias verdadeiras de Jeremias, ele ousou transmitir uma profecia falsa para poder combater a profecia de Jeremias e ser reconhecido como um profeta pelo rei do momento. E ele foi duramente repreendido por Jeremias, do qual impetrou sobre ele e sua família um grande juízo, assim vindo uma grande decadência sobre Ananias, porque ele estudou para ser profeta, recebeu o óleo sobre si para ser profeta, mas o Espírito não veio sobre ele, porque ele não tinha no seu coração um coração voltado com sinceridade para o Senhor, do contrário que era Jeremias, um homem correto diante de Deus, que não visava bajular os líderes da época, e sim transmitir com clareza e com fidelidade a mensagem divina recebida por Deus. Mas existe também um outro grupo, que a gente poderia chamar de obreiro no Antigo Testamento, que eram os reis. Os reis, inclusive existem passagens bíblicas que eles são tratados como pastores. Até Jeremias chega a chamar alguns deles de falsos pastores, né? Que não estavam cuidando bem do rebanho do Senhor. Por quê? Porque a liderança que eles exerciam era como de um pastor cuidando das ovelhas. Assim os reis eram os pastores do Antigo Testamento, os reis de Israel, claro, estou falando. Então, esses são os obreiros do Antigo Testamento. Agora, estando nos nossos dias de hoje, todo mundo é levita. Tem um texto bíblico que fala que Deus nos chamou para sermos reis e sacerdotes. Então, se você é pregador, você é um levita. Se você é cantor, você é um levita. Se você é um zelador da igreja, você é um levita. Se você é um porteiro, você é um levita. Se você é alguém que faz visitas, você é um levita. Se você é alguém que evangeliza no seu setor de trabalho, você é um levita. Dentro do teu lar, você é um levita. Na sua família, levando a palavra. Não é apenas quem canta, mas é qualquer um que está trabalhando em prol do reino de Deus
E isso todos faz. É claro que a gente entende que existe uma chamada específica, uma chamada ministerial para um determinado grupo de pessoas. Mas no contexto geral, todos nós somos servos do Senhor e todos estamos disponíveis para podermos trabalhar em favor do reino de Deus e sermos representantes do Senhor nesse presente momento. Deus abençoe a cada um, de forma que cada um consiga completar a chamada a qual recebeu do Senhor.